A nação caribenha de Cuba está ficando sem tempo. Meses após um bloqueio quase total de petróleo pelos Estados Unidos, a situação na ilha tornou-se crítica, com apagões diários, quedas frequentes de energia e falta de alimentos e remédios. Tudo isso já faz parte da vida dos cubanos atualmente. Porém, mesmo com a situação difícil de Cuba, fica cada vez mais evidente que algo pior se aproxima. Relatórios indicam que militares dos Estados Unidos preparam planos de ataque à ilha, seguindo diretrizes da Casa Branca para o Pentágono aumentar os preparativos para uma ação em larga escala. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue declarando que Cuba está na mira. Como disse semanas atrás, Cuba será o próximo. Na última segunda-feira, ao discutir operações no Oriente Médio, ele disse: "Podemos dar uma passada em Cuba quando terminarmos isso. Nos Estados Unidos, a possibilidade de invasão a Cuba ainda parece distante. Afinal, a guerra com o Irã pode esquentar novamente a qualquer momento, e os meios de comunicação americanos parecem bastante insistentes em tratar Cuba como se fosse apenas mais uma fantasia sem importância de Trump. Mas em Havana e no resto do mundo, não há ilusões sobre o que Trump parece estar planejando, enquanto os líderes cubanos prometem lutar e morrer em defesa de seu país. Apesar dos conflitos no Oriente Médio e das operações americanas na África, na América do Sul e no sul do Caribe, Cuba parece se aproximar da hora zero. Então, é isso que precisamos entender sobre uma hipotética invasão de Cuba antes que ela aconteça, em um momento em que uma tomada de poder pelos Estados Unidos começa a parecer inevitável. Fazendo um balanço de Cuba. Precedente não é previsão, mas no caso de Cuba pode ser muito útil. Esperamos que, para qualquer pessoa assistindo a este episódio, não seja uma afirmação muito controversa dizer que 2026 tem sido um ano bem maluco, e no centro dessa insanidade estão duas operações militares dos Estados Unidos que não poderiam ter sido mais diferentes. Primeiro veio a Venezuela. E sim, isso realmente aconteceu este ano. Na verdade, aconteceu há menos de 4 meses, a partir do momento em que este episódio foi lançado. Na Venezuela, forças especiais americanas invadiram Caracas em um ataque rápido, retirando Nicolás Maduro e sua esposa do quarto, bombardeando instalações importantes e desaparecendo antes do amanhecer. Apesar da arrogância e do orgulho nacionalista do regime Maduro antes da operação, sua sucessora, Delcy Rodrigues, mostrou-se muito disposta a supervisionar uma transição controlada, cedendo a Washington direitos de exploração de recursos e entregando a Trump as chaves do reino venezuelano. Por outro lado, os Estados Unidos começaram sua guerra no Irã junto com os militares israelenses. Embalados pelos sucessos na Venezuela, com avaliações extremamente otimistas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Washington pareceu ser pego de surpresa quando uma ofensiva de choque e pavor e o assassinato do líder supremo Ali Khamenei não produziram um resultado semelhante ao da Venezuela. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, lançou grandes ataques de drones e mísseis contra alvos israelenses, americanos e do Golfo, levando a região à beira de um desastre humanitário. Esse desastre só foi evitado porque os dois lados conseguiram negociar um cessar-fogo antes de iniciar a destruição em massa da infraestrutura de dessalinização e forçar a evacuação de várias nações do Oriente Médio. Mesmo agora, o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã é incrivelmente frágil, e quando este episódio for lançado, há uma boa chance de que ele já tenha colapsado completamente. Ao focarmos em Cuba, já contamos com 2 casos comparativos para orientar a análise. A Venezuela está em um extremo, facilmente dominada, decapitada e depois cooptada por líderes e interesses empresariais dos Estados Unidos. O Irã está na ponta oposta, ferozmente contrário à intervenção dos Estados Unidos, sem disposição para capitular sob qualquer circunstância e pronto para lutar até o fim, apesar das expectativas pré-guerra da liderança americana. Cuba provavelmente ficará em uma posição intermediária, tanto na disposição do governo de resistir, quanto na capacidade militar real para isso. Descobrir onde Cuba se encaixa nesse espectro é mais difícil, e para isso precisamos entender como o regime cubano realmente funciona. Cuba atual é um estado socialista de partido único, governado por uma elite política consolidada e ligada econômica e estrategicamente à Rússia e à China.
Essa nação é liderada pelo presidente Miguel Díaz-Canel, que ascendeu no Partido Comunista como aliado do establishment político. Na verdade, o poder pessoal de Díaz-Canel é relevante, mas limitado. Assim como Nicolás Maduro, da Venezuela, Díaz-Canel é um representante de uma elite política e empresarial muito maior, onde a dinastia política mais importante de Cuba é a da família Castro. Primeiro sob o comando do líder revolucionário Fidel Castro e depois, sob seu irmão Raul, a família Castro guiou Cuba durante a maior parte de um século. E hoje, Raul Castro e membros da família ainda exercem uma influência inegável em Havana. Além dos Castro, da mais alta classe política do Partido Comunista e da elite cubana relativamente rica, Díaz-Canel e seu governo também precisam administrar a influência das Forças Armadas de Cuba, assim como de uma organização única, conhecida como Geyser, um enorme conglomerado administrado pelos militares que controla cerca de 60% da economia cubana. São muitas facções para Díaz-Canel administrar. Mas, na prática, a classe dirigente cubana parece ser mais parecida com a do Irã do que com a da Venezuela. Assim como os linha dura, os moderados e a guarda revolucionária do Irã, a liderança cubana também enfrenta disputas internas entre facções. Assim como seus equivalentes iranianos, eles costumam se unir, seguir líderes e alinhar mensagens e estratégias diante de ameaças externas. Embora todos os governos do mundo tenham seus oportunistas, Cuba não parece estar em uma situação que ofereça, por exemplo, um equivalente a Dulce Rodrigues, um membro de alto escalão da linha oficial de sucessão que estaria disposto a abandonar o regime e fazer um acordo com Washington. Em vez disso, Díaz-Canel parecia representar a maior parte do regime quando disse à Newsweek, algumas semanas atrás, e cito: "Nós vamos lutar, vamos nos defender e se cairmos em batalha, morrer pela pátria é viver." O conglomerado Geyser e o poder econômico que ele proporciona aos militares cubanos são outra complicação relevante. Como no Irã, os militares cubanos são fortemente motivados ideologicamente e se consideram guardiões da revolução. Gerações de comandantes militares enfrentaram expurgos até mesmo pelo menor sinal de deslealdade aos Castros, e a doutrina estratégica da instituição, sua metodologia de treinamento e outros atributos importantes há muito tempo foram alinhados com o partido governante. Além disso, o conglomerado Geyser fortalece a lealdade mútua entre militares e a classe dominante. A classe política e a elite empresarial dependem dos militares, que controlam grande parte da economia cubana, enquanto estes contam com as proteções internas e a legitimidade internacional oferecidas pelo governo civil. Nos melhores momentos, a Geyser serviu como seguro político para os líderes de Cuba, tornando as facções tão interdependentes que evitavam riscos de traição séria. Nos piores momentos, a Geyser e as outras instituições que entrelaçam todas as facções de Cuba funcionam como um pacto coletivo de suicídio. Não importa o quanto uma determinada facção ou agente rebelde queira se afastar do Estado, tal ato seria tão arriscado que beira o politicamente impossível. Se a coesão estatal e o compromisso dos governantes de Cuba com o projeto do Estado são similares aos do Irã, a situação cubana se assemelha mais à da Venezuela. Apesar de anos sob sanções internacionais, o Irã nunca enfrentou um bloqueio tão severo quanto o que Washington impõe a Havana. A ilha enfrenta uma crise humanitária após a Venezuela, principal fornecedora de petróleo de Cuba, ficar sob controle de Washington. Com o petróleo venezuelano fora de cena, o poder naval dos Estados Unidos conseguiu facilmente instituir um bloqueio ao redor da ilha. Mas a falta de petróleo não faz só os cubanos deixarem seus carros estacionados junto ao meio-fio. O abastecimento de alimentos da ilha está perto do colapso, serviços de água e saneamento cedem e a infraestrutura crítica foi fechada. Os hospitais são obrigados a lidar com apagões constantes, enquanto também enfrentam uma grave escassez de medicamentos e suprimentos urgentemente necessários. Houve pouco alívio. O México enviou ajuda humanitária e, numa surpreendente, mas temporária, suspensão do bloqueio, os Estados Unidos permitiram que a Rússia entregasse cerca de 730 mil barris de petróleo no início de abril. Mas até mesmo esse carregamento de petróleo foi pouco mais do que uma tábua de salvação. Antes do bloqueio dos Estados Unidos,
Cuba precisava de cerca de 100 mil barris de petróleo por dia para manter os serviços essenciais, o que significa que, nessas circunstâncias, o carregamento teria dado a Cuba mais uma semana. Só isso. Com o racionamento em vigor e com Cuba conseguindo produzir uma quantidade limitada de seu próprio petróleo, o carregamento vai durar mais, mas claramente não será suficiente. Em declaração conjunta no sábado, 18 de abril, líderes da Espanha, Brasil e México prometeram ampliar a ajuda a Cuba para aliviar a crise humanitária e pediram aos Estados Unidos que evitassem intervenção militar. Mas, se a resposta de Washington às críticas internacionais ao longo de 2026 serve de indicação, então essas declarações e outras semelhantes têm pouquíssima chance de produzir resultados. Devemos também considerar as limitações únicas que Washington pode enfrentar ao tentar tomar Cuba. Limitações que Washington não enfrentou em conflitos militares anteriores neste ano. Neste momento, uma grande parte das forças de Washington já está comprometida em outros lugares, especialmente no Oriente Médio, embora, no momento em que escrevo, o conflito no Oriente Médio esteja sob um cessar-fogo instável. Mesmo assim, não há garantia de que o cessar-fogo dure e pode ter terminado quando você vir este episódio. Por esse motivo, é possível que Cuba não enfrente uma ação militar dos Estados Unidos até que a guerra com o Irã seja resolvida de uma forma ou de outra. Cuba, porém, tem desvantagens únicas que podem permitir que Washington busque dois objetivos militares simultaneamente, especialmente se os Estados Unidos escolherem certas ferramentas para isso. E agora, antes de entrarmos nas ferramentas à disposição de Washington, gostaríamos de tirar um momento para falar sobre Frontstock, o site premium da nossa equipe, portal de notícias e referência completa para análises de conflitos globais. No Frontstock, nossa equipe com jornalistas premiados e especialistas oferece insights essenciais sobre guerras, tensões e geopolítica mundial. Oferecemos episódios exclusivos semanais e a nossa sala de briefing, uma coletânea de sábado com histórias pouco divulgadas do mundo. Também no Frontstock oferecemos várias opções gratuitas toda semana, incluindo nosso boletim 2 vezes por semana sobre conflitos mundiais, o War France Weekly. E o melhor de tudo, a Frontstock custa apenas $5 por mês, ou $50 por ano. Confira o site e assine se gostar do que encontrar. E agora, vamos voltar para Cuba. Uso da força. Ao analisar as opções dos Estados Unidos para a ação militar em Cuba, é preciso considerar a resistência cubana, que se assemelha mais à da Venezuela do que à do Irã. As Forças Armadas cubanas é pequeno, antiquado e está desgastado. Antes de falar das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, é preciso discutir a principal desvantagem de Cuba frente aos Estados Unidos. Cuba está às portas do território continental dos Estados Unidos, bem dentro do alcance do incrível número de tropas e máquinas de combate estacionadas em solo americano a qualquer momento. Havana, capital de Cuba, fica a menos de 400 milhas de Miami, pouco mais de 1.000 quilômetros de Nova Orleans e menos de 1.500 quilômetros de Houston. Mais relevante para fins militares é que Cuba está ao alcance de meia dúzia de grandes bases aéreas dentro desse mesmo raio. Isso mostra que até caças furtivos e aeronaves de ataque dos Estados Unidos podem atingir Cuba a partir do território americano sem precisar de reabastecimento aéreo, além do que seus bombardeiros estratégicos podem fazer. Para comparação, e é importante destacar que não estamos inventando, Cuba recentemente fez exercícios de defesa aérea com metralhadoras puxadas por bois. Há um desequilíbrio. O restante das Forças Armadas cubanas também não está em situação melhor. Como Irã e Venezuela, Cuba não pode desafiar os Estados Unidos no ar. A frota de combate da era da Guerra Fria está inativa e as defesas aéreas, majoritariamente de curto alcance, são ineficazes contra aeronaves modernas e furtivas. A possível exceção é um sistema soviético de superfície e ar conhecido como S-100 e 24 Petora, mas mesmo esses são, em uma palavra, decepcionantes. Cuba opera no mar 2 fragatas reformadas de antigas traineiras, um submarino, uma corveta, além de barcos de mísseis e navios varredores de minas. Infelizmente para Havana, a maioria não está em condições de navegar, e os que fariam diferença exigem combustível demais para Cuba mantê-los funcionando durante o bloqueio. Para referência, os Estados Unidos mantêm o bloqueio a Cuba, com 2 navios patrulha da Guarda Costeira e uma presença naval maior na região.
Se Cuba representasse ameaça a uma força adversária, seria em terra, com um exército revolucionário de cerca de 39 mil soldados disponíveis, mais de 1.000 tanques T-55 soviéticos, centenas de T-60 e 2 modernos caça-tanques, artilharia autopropulsada e mais de 1.000 canhões de campanha. Eles também possuem muitos canhões antiaéreos disponíveis, mas enfrentam os mesmos problemas da Marinha e da Força Aérea. Muito do equipamento deles está inoperante, o restante está muito desatualizado e a maioria precisa de combustível que Cuba simplesmente não tem. Os líderes cubanos prometeram mobilizar milícias e paramilitares em crises, mas acredita-se que Havana exagera a real força dessas tropas. Os militares cubanos reconhecem essas limitações e adotaram táticas assimétricas e não convencionais para compensar. Enquanto isso, as forças de elite cubanas têm uma reputação relativamente forte, embora dezenas de guardas cubanos tenham se mostrado incapazes de salvar Nicolás Maduro da captura na Venezuela. Embora não sejam totalmente irrelevantes, essas forças enfrentam o mesmo problema das terrestres iranianas. Só teriam importância se Washington decidisse realizar operações terrestres em Cuba. Não há evidências confiáveis de que Cuba tenha mísseis balísticos ou de cruzeiro de longo alcance, nem drones suicidas capazes de atingir os Estados Unidos. Embora esse tipo de capacidade ofensiva pudesse realmente mudar o jogo para Cuba, especialmente com o potencial de atacar diretamente o território continental dos Estados Unidos, simplesmente não se acredita que Cuba tenha essas armas à sua disposição. A defesa contra drones é atualmente um ponto cego das Forças Armadas dos Estados Unidos. Veja a série de drones não identificados que sobrevoaram as casas do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e do secretário de Defesa, Pete Hegseth, em meados de março, onde moram numa base militar em Fort McNair. Essas vulnerabilidades não importam aqui se Cuba não puder explorá-las. Considerando as defesas cubanas, podemos apresentar algumas opções básicas para as Forças Armadas dos Estados Unidos, caso Washington decida usar a força para derrubar o governo cubano. Devemos enfatizar que uma solução diplomática é possível, pois uma delegação dos Estados Unidos acaba de voltar de Cuba para buscar um avanço e alertar sobre as possíveis consequências caso não haja acordo. Mas, embora o aspecto diplomático mereça uma discussão própria, o episódio de hoje está totalmente focado nas opções militares dos Estados Unidos, das quais identificamos 5. A primeira opção é menos intervencionista, amplia o bloqueio atual e o fortalece, mas rejeita a chance de intensificar a ofensiva de Washington. Com essa abordagem, os Estados Unidos poderiam enviar mais navios de guerra à região e interceptar ativamente embarcações que tentem ajudar Cuba, de qualquer origem. O bloqueio de Washington hoje é basicamente econômico. Os 2 navios da Guarda Costeira estão lá para eventuais problemas, mas ainda não foram desafiados. Ao reforçar o bloqueio, os Estados Unidos poderiam interceptar petroleiros russos ou impedir a ajuda do México, Brasil ou outros países. Eles também podem interceptar e desmontar comboios de ativistas que tentaram enviar ajuda a Cuba, com orçamentos limitados e barcos civis. Para Washington, os benefícios são claros. Os Estados Unidos evitariam arriscar tropas, exceto em caso de confronto ao parar ou abordar uma embarcação. Estamos falando de uma medida passiva, e os Estados Unidos assumiriam o risco de que Cuba, como o Irã, resista mais do que o esperado. Além disso, os Estados Unidos arriscariam causar um incidente internacional com a Rússia, o México ou outro país que tentasse furar o bloqueio. A segunda opção é a abordagem Maduro, uma ação rápida para capturar e prender os líderes de Cuba. Semelhante ao que aconteceu na Venezuela, Cuba provavelmente seria alvo de uma primeira onda de ataques para desabilitar defesas aéreas, aeronaves e quaisquer outras ameaças que pudessem representar um risco iminente para as forças americanas que estivessem chegando. Depois, helicópteros dos ousados Night Stalkers, com unidades de operações especiais, possivelmente lideradas pela Força Delta, entrariam em Havana, avançariam até o alvo e romperiam as defesas rapidamente antes de se retirarem. Essa opção traria vantagens reais para Washington. Os Estados Unidos não perderam nenhum operador durante sua incursão na Venezuela e conquistaram uma admiração relutante e até um pouco chocada, até mesmo de antigos adversários dos americanos. O sucesso da operação foi um triunfo para o governo Trump, entregando a Venezuela diretamente a Delco Rodrigues.
Ainda melhor para os Estados Unidos, a Força Delta eliminou os seguranças cubanos antes de chegar a Maduro, indicando que forças cubanas em Havana poderiam oferecer resistência parecida. Mas se os Estados Unidos seguissem esse caminho, teriam problemas que não houve na Venezuela, como a pressão para decidir quem deveria ser retirado secretamente. O presidente de Cuba não é a única pessoa que poderia assumir o controle do país de forma convincente em uma crise. O mesmo se aplica a Raul Castro, familiares designados, representantes políticos ou líderes das Forças Armadas cubanas. Nenhum parece tão disposto a negociar quanto Delcy Rodrigues. Isso levanta a questão: quem os Estados Unidos vão capturar? E se tentarem eliminar todos os líderes do alto escalão cubano, conseguirão repetir a vitória sem fatalidades obtida na Venezuela? A terceira opção é uma campanha de ataques cirúrgicos, mais limitada que a realizada pelos Estados Unidos e Israel no início da guerra contra o Irã. Com aeronaves furtivas para eliminar defesas aéreas, aviões de ataque e mísseis Tomahawk lançados do mar para alvos fixos e bombardeiros estratégicos para destruir bunkers profundamente enterrados e outros locais críticos, os Estados Unidos poderiam tentar eliminar a liderança cubana. Nesse contexto, os Estados Unidos buscariam eliminar totalmente quem pudesse assumir o controle de Cuba em uma crise, sem intenção de fazer prisioneiros. Mesmo que os Estados Unidos tivessem informações sólidas sobre o paradeiro desses líderes, não está claro se Cuba conseguiria resistir de forma significativa. Aviões furtivos poderiam eliminar facilmente mísseis superfície-ar cubanos, e acredita-se que Cuba não tenha bunkers capazes de resistir às bombas penetrantes dos Estados Unidos. O risco, claro, é que Washington teria feito um ataque de decapitação total à liderança de um país soberano que não representava ameaça real ou iminente aos Estados Unidos. Não só isso, mas tal ataque correria o risco de resultar no mesmo desfecho que parece estar surgindo no Irã, uma situação em que a maior parte da liderança do país antes da guerra está morta, mas seu exército e uma nova geração de líderes civis estão dispostos a resistir. Pior ainda, os Estados Unidos podem repetir o erro que Trump reconheceu no Irã. Tinham parceiros ideais para negociar, mas acabaram eliminando-os durante sua campanha de ataques conjuntos. A Operação 4 é uma versão ampliada da Operação 3, com campanha aérea e naval extensa para destruir as forças armadas de Cuba e possivelmente sua infraestrutura e alvos econômicos. Essa opção utilizaria as aeronaves de ataque e os mísseis lançados do mar que mencionamos antes, mas combinaria essas armas com bombardeiros estratégicos americanos baseados no território continental dos Estados Unidos. Nesse contexto, só os limites da ambição americana restringiriam a destruição que os Estados Unidos poderiam causar a Cuba. Cuba não teria como impedir esse tipo de operação e, pela proximidade dos Estados Unidos, eles provavelmente conseguiriam realizá-la com alguma surpresa. Ao contrário das centenas de voos de longo alcance ou dos grandes movimentos de frota de ida e volta ao Oriente Médio antes do início do conflito com o Irã, os Estados Unidos poderiam reunir suas forças para uma campanha aérea e naval contra Cuba, sem jamais sair do território continental americano. Cuba também não seria capaz de dissuadir ataques dos Estados Unidos contra a infraestrutura econômica ou, possivelmente, até mesmo contra alvos civis, da mesma forma que o Irã conseguiu. Enquanto o Irã foi capaz de ameaçar ataques de drones e mísseis de longo alcance contra a infraestrutura dos estados do Golfo, em resposta, Cuba não possui nem as armas nem países terceiros próximos para pressionar da mesma forma. Como na versão reduzida de Washington, isso traria problemas ainda piores que os dos Estados Unidos na última opção. Realizar uma campanha de destruição contra uma nação que não era ameaça real aos Estados Unidos ou seus aliados. No lado logístico da equação, os Estados Unidos já consumiram uma boa parte de suas munições disponíveis no Irã, e embora Washington certamente ainda tenha estoques suficientes da maioria dos tipos de equipamentos, os planejadores militares do Pentágono podem achar que é hora de recomendar moderação. Uma campanha em grande escala pode causar imigração de Cuba para o sul dos Estados Unidos, sobrecarregando o país com solicitantes de asilo que o governo Trump e apoiadores provavelmente não aceitariam. A quinta opção seria a mais impactante, uma invasão terrestre em larga escala de Cuba, visando limpar a ilha metro por metro, se preciso. Os Estados Unidos estão perto de Cuba e têm forças anfíbias na região, tornando real a possibilidade de desembarque, especialmente com sua capacidade de transportar equipamentos militares
pelo Caribe depois de estabelecer uma cabeça de ponte em território cubano. Na verdade, os Estados Unidos já possuem uma base naval em solo cubano, na Baía de Guantánamo, e embora as forças ali presentes não sejam suficientes para realizar uma ação ofensiva significativa em território cubano, elas poderiam fornecer um ponto de desembarque relativamente seguro para um exército invasor muito maior. Para Washington, há dois grandes benefícios nessa operação. Primeiro, ao contrário de operações ao estilo Maduro ou campanhas aéreas, uma invasão terrestre elimina incertezas. Com dezenas de milhares de tropas americanas em solo, atuando em área limitada e com vantagem em qualidade e equipamento, os Estados Unidos poderiam eliminar qualquer resistência até não restar nada. Como a vitória sul-americana é provável caso os Estados Unidos se comprometam com um ataque total, o governo Trump pode ver aí uma oportunidade política para exibir o poder do país. Mas a maior desvantagem, de longe, é o provável custo humano de uma operação como essa. Uma invasão em grande escala de Cuba, onde as forças americanas entrariam em contato com uma resistência guerrilheira assimétrica, resultaria em dezenas, se não centenas de mortes de americanos, e uma taxa de baixas consideravelmente maior do que isso. Nossa equipe do War Fronts não faz previsões definitivas. Washington pode escolher qualquer opção, inclusive reduzir o bloqueio a Cuba e encerrar a crise. Entre essas 5 opções, podemos identificar as mais ou menos prováveis. Entre as menos prováveis estão a opção 1, o bloqueio ampliado, e a opção 5, a invasão terrestre total. Depois disso, ficou claro que a paciência não é o forte desta administração dos Estados Unidos. Um bloqueio pode levar meses para derrubar o regime cubano, se conseguir. Trump e aliados mostraram forte aversão a baixas, sobretudo mortes de tropas dos Estados Unidos em qualquer situação no conflito com o Irã. Uma grande invasão terrestre arriscaria muitas tropas. Das 3 opções restantes, captura ao estilo Maduro, decapitação limitada e campanha aérea e naval total, o bombardeio prolongado é provavelmente a menos provável. Afinal, se a operação de captura ou os ataques de decapitação falharem, então um bombardeio maior ainda é viável como plano B. A verdadeira questão aqui é decapitação versus uma incursão terrestre muito mais precisa, como Trump conseguiu realizar na Venezuela. Washington pode já ter um sucessor favorito escolhido no estilo Delco Rodrigues, em Raul Rodrigues Castro, neto de Raul Castro, o Velho. Chefe da segurança pessoal do velho Castro, ele é influente em Cuba e mantém canais secretos com o governo dos Estados Unidos, como quando tentou enviar uma carta secreta ao governo Trump em abril. A carta alertava que Cuba estava se preparando para uma possível incursão dos Estados Unidos, mas também propunha acordos econômicos e de investimentos semelhantes aos feitos na Venezuela. Mesmo que Washington tenha um sucessor favorito, o maior desafio será colocá-lo no topo, já que a elite política e militar de Cuba disputará as posições mais altas. Se, por exemplo, o presidente e o velho Raul Castro fossem retirados de helicóptero. Diferente da Venezuela, muitos da elite cubana ainda apoiam o projeto revolucionário e desconfiariam de um líder imposto pelos Estados Unidos, principalmente se tentasse se apropriar do legado da família Castro. Diante dessa complexidade, devemos perguntar: seria mais fácil para os Estados Unidos capturar o velho Castro e Miguel Díaz-Canel e esperar que o Castro mais jovem ou outro aliado chegue ao topo? Ou seria mais fácil garantir que seus candidatos escolhidos estejam fora das ilhas ou pelo menos escondidos longe de Havana enquanto ocorre um ataque de decapitação? Nosso objetivo não é prever um resultado específico. Embora vejamos uma operação ao estilo Maduro ou um ataque de decapitação limitado como dos desfechos mais prováveis, é importante lembrar que tudo pode acontecer. Pelo que 2026 tem sido até agora, nunca foi previsível. E não esperamos que isso mude agora. Podemos afirmar com grande confiança que em algum momento no futuro próximo, talvez assim que o conflito com o Irã terminar, Washington voltará sua atenção para Cuba. O que acontecerá então, cabe à administração dos Estados Unidos decidir, mas uma vez que a decisão for tomada, o governo cubano pode não ter muito tempo restante. Obrigado por assistir.